E aí, brasileiros! Marçal aqui na área. E essa mesa aqui é pesada, hein? Mesa pesada hoje. A minha esquerda aqui tá Marcos Vilela. Toca aqui, seu Marcos Vilela. Tamo junto. Marcos Vilela, que a gente se conhece tem uns 20 anos. Por aí, desde 2005. 2005, 18 anos. Nésio Monteiro. Olha o Nésio Monteiro aí. É, nóis. Nésio Monteiro brabo. Olha quem tá aqui hoje, rapaz. Ricardo Nunes. O homem mais brabo que fazia a gente comprar na Ricardo Eletro lá. É o cara que mais apareceu na televisão nesses últimos anos. Brabíssimo. Você já empregou quantas pessoas, Ricardo? 45 mil. Quantos? 45 direto. Não, doutor. 45 mil não. Isso não é número de colaborador, não. 45 mil. 45 mil direto. E Gilberto, o X-Men, o professor. E aí, Gilberto? Obrigado. Sempre os carecas têm um destaque aí maior, Então, né? dá pra tocar na mão aqui? Dá. O seguinte, esse podcast é sobre empreendedorismo, é isso? Ou vocês querem falar de coisa aleatória? Aleatória. Aleatória. Vamos falar de tudo. Vamos falar de tudo, mas vamos começar o seguinte. Da onde que começou? Vamos bem direto, uma mesa bem dinâmica, a mais dinâmica de todos os tempos. Da onde começou esse negócio de empreender? Todos vocês têm essa veia. O professor começou dando aula, depois empreendeu no ensino, Sim, né? sim. Como é que foi, em poucas palavras, sem discurso, e depois a gente vai fazer perguntas para os outros e quebrar tudo. Vamos lá, quem começa? Eu. Então vai. Empreender ou é necessidade ou é oportunidade. Uhum. Ou você precisa, quando a água bate na bunda todo dia é segunda, ou é uma oportunidade de mercado que você viu. Acho que são essas duas. Comigo foi os dois ao mesmo tempo. Eu crio as minhas oportunidades. Será que eu poderia colocar uma terceira aí? Necessidade, oportunidade e eu crio a minha oportunidade. É a frase que vai sair no post no Instagram depois da live. Vai lá, Ricardo Nunes. Empreender é ter coragem de enfrentar. Enfrentar. Pai, um dia você contou pra mim, nós fizemos uma live, você falou assim, eu acordava todo mês devendo 1 bilhão. Nossa. Aí eu falei, não, é 1 milhão, né? Não, 1 bilhão de reais. Tinha que vender geladeira, sofá, vender eletrodoméstico barato pra pagar aquela conta de 1 bi todo mês, né, na Ricardo Eletro. Todo mês eu pensava de novo. Você não enlouqueceu, não? Sim. Eu era louco e não sabia. Mas aí você melhorou agora. Melhorei um pouquinho. Você tá mais calmo. Tô Tá mais calmo. Olá, Vilela, você que ficou... Eu ia falar escravizado, né? Mas não é não. Você ficou ali 18 anos... 18 ou 17? 17 anos. No Grupo Brasil Telecom, né? 17 anos. Eu nunca vou esquecer a X6 que você comprou. Eu vi ela estacionada aqui. Ele foi... A gente começou a carreira ali juntos na Brasil Telecom, jovens ainda, né? Você entrou com 18 também? Entrei com 18 também. Eu sou 2 anos mais velho que você. Entrei quase 19. Você entrou que ano? 2004? Eu entrei em 2005. E o dia que eu vi, o Vilela já foi presidente do nosso grupo, e eu vi a placa do carro dele. Você sabe dessa? Essa não. Pô, eu tirei a foto da placa, aí a placa tava escrita assim, com o número, né? Só que eu li FGTS 188. Eu mandei, tem o WhatsApp até hoje. Eu mandei pra ele assim, ó. Esse carro é fruto do FGTS de 188 meses de trabalho. Fala aí o que aconteceu. Aí eu peguei, olhei aquilo e falei, meu Deus, fiz as contas. Eu tinha 17 anos, multiplica por 12. E aí tira os meus meses de férias, né? Desses 17 anos. Deu quantos meses? 188. Mais um mês aí pros perfeccionistas. Eu completei 1 ano em janeiro e eu entrei aqui em fevereiro. Não, então você tem que mais ver. Um mês, dá 188, encravado. Não, você tem que cravado. ver. Eu bati o olho na placa e falei, esse é fruto do 180 X6, não foi? Foi. 188 meses de FGTS. Não, eu choquei. Eu falei, ó, esse carro é fruto de 188 meses de FGTS, porque a placa tava escrita FGTS, só que com 5 e tal, né, os símbolos. Falei pra ele, pode olhar. Ele fez as coisas, bateu exatamente, é um recado destino. Mas até pra entender empreendedorismo, eu acho que é muito isso, é você reconhecer o seu tamanho. 188 meses trabalhando pros outros, eu não tinha coragem de comprar um carro daquele. Quando eu cheguei aqui e aprendi o que é empreender, aí eu resolvi dar valor a mim, ao meu trabalho, ao meu desfrute e às minhas coisas. Da sua amada Sara. Sim. Parabéns. Eu amei ver isso, eu vi, né, você crescendo, eu também cresci junto com você ali no Grupo Oi Brasil Telecom. Mas ver você tomando essas decisões para mim foi muito importante. Eu vi ali e hoje, né, você empreendendo, isso é uma alegria muito grande. Parabéns. Valeu. Nézio, e como é que foi o negócio de empreender? Empreender vem de uma inconformidade, né? Você fica inconformado ali naquele estado que você tá e de repente você fala, cara, eu preciso fazer algo. E é o que o Vilela falou. Quando você muda isso na sua cabeça, você fala, cara, não faz sentido. Se eu faço para os outros, por que eu não vou fazer para mim? Exatamente.
Aqui nessa mesa tem heróis do Brasil. Não sei se vocês estão sabendo. Eu falei lá no evento do Destravado da Nação, lá no estádio da Arena Barueri. E eu falei, o último herói que o Brasil teve foi o Ayrton Senna. Sim. Não tivemos outro herói, grande herói que trouxe uma mobilização no país. Mas aqui nessa mesa tem. Tem gente assistindo aí que vai se tornar. E agora é um levantar, né? Uma forma de destravar esse país, essa nação, para que milhões de empreendedores, milhões de batalhadores, de trabalhadores, de investidores, de pessoas que criam, que produzem, que multiplicam, se tornem o quê? Os heróis dessa nação. Se você é uma pessoa que conseguiu fazer uma outra transbordar, você é um herói. E eu queria falar disso agora. Qual foi o herói pessoal, né? De gente, não o cara que você viu no livro. Sim. Mas alguém, gente, que você falou assim, esse foi meu herói, eu vi esse cara dando resultado, eu vi esse cara transbordando e esse herói me fez prosperar. Vamos lá, quem começa? Pra mim... Posso? Não, vai, que isso. Pra mim, um cara que eu sirvo de exemplo porque eu sou do segmento de varejo, pra mim foi o Samuel Klein da Casas Bahia, que é pra mim um dos maiores empresários desse país. Ele gerou também 50, 60 mil empregos e eu... 60 mil? 60 mil. Eu ficava impressionado como que ele tinha equilíbrio para tudo isso, né? Se perguntar outro, nós podemos falar também que hoje está vivo, porque por falar uma pessoa viva é a dona Luiza Helena da Margarida Luiza. Primeiro, são duas referências que eu sempre espelhei e sempre acompanhei e tentava entender a inteligência deles e como que eles faziam. Andava sempre à frente ali, sempre né? à frente, Uau. Vamos lá. O meu caso é uma pessoa que é hoje prefeito de uma cidade lá de Goiás, mas o fato interessante foi como a gente começou. Eu sempre gostei de política igual você, mas nunca me envolvi. Mas eu percebia que sempre os políticos, na época da eleição, antes ali nas campanhas, eles só mostravam projetos. Eu falei, não é desse jeito que ganha eleição. Eu peguei esse rapaz, um ano antes, a gente entrou para dentro de uma escola e a gente fez um plano que a gente reduziu em um ano a evasão escolar, aumentamos a nota de matemática e a nota de português. Pegamos esse projeto validado, que é um MVP, e durante a campanha dele, ele falou assim, eu não estou aqui para mostrar um projeto, eu estou aqui para mostrar algo que já foi validado, chama-se resultado. E eu só quero a oportunidade de escalar isso aqui para as outras escolas dessa cidade. Foi assim que ele ganhou a eleição. Pode falar o nome dele. Não posso. Não. É porque senão um monte de gente vai vir querendo, mas eu não... Mas é porque é óbvio, a gente tá só misturando o empreendedorismo com a política aí. Sim. A gente faz MVP, Mas testa, a política é uma forma de empreender. Empreender é enfrentar, empreender oportunidade, empreender são as palavras que vocês falaram. É um inconformismo. É por isso que tem muita gente da gestão privada indo para gestão pública. Sim. E a pergunta é a mesma coisa? É bem parecido, hein? Sabe qual que é a definição que eu coloco da gestão pública ou do governo? O governo é uma empresa, as pessoas, o povo é o cliente e o dono ao mesmo tempo. Imagina você ser o cliente e o dono de um negócio. É mais que 45 mil colaboradores. É você ter colaboradores e donos. E você ser um representante, não um imperador. Então a política, quando o povo perceber isso, tudo vai mudar. Quais são as referências, os heróis? Eu vou pro lado pessoal. Meu avô Elias Vilela, falecido já, ele foi uma referência pelo seguinte, ele transbordou sem ser abastado financeiramente. Então não necessariamente você precisa conquistar tudo aquilo de fortuna para você transbordar. O pouco já pode ser transbordado se ele for suficiente para você. Como é que é o nome do vozinho? Elias Vilela. Elias Vilela. E ele deixou legado. Então eu acho que a pessoa, quando ela passa por vida e deixa um legado para toda a família, para todo o círculo, uma pessoa que deixa aprendizado, e ele não foi correto 100%, que ninguém é, mas ele deixou um legado que foi muito importante para mim e aprendi muito com ele. Para mim tem 3 áreas que eu acho fundamentais, né? A primeira é... E o herói? O herói quem? O herói, seu Lenoir, foi na área profissional. Ele foi um cara que me destravou, me ensinou, foi o cara que me falou o seguinte, você nunca fica parado. Mesmo que você foi chamado para fazer isso, sempre vai existir alguma coisa para você fazer enquanto você está trabalhando. Isso, quando eu coloquei isso em prática, eu comecei a ter muito resultado. No lado espiritual, o Manuel Fernandes, um cara que, coração assim, ganhou minha mãe para Jesus, e onde tudo começou, e a gente se tá aqui hoje e eu tenho um coração com o Senhor, alinhado com o Senhor, foi através da vida dele. E o terceiro, Pablo Marçal, que foi um cara que entrou na nossa vida e que me fez conhecer esse lado emocional, destravar, desbloqueio,
que só exponencializou ainda mais tudo aquilo que a gente poderia viver e não vivia. Muito bom. O meu, sabe quem é? Um cara que eu nunca mais falei com ele. Eu falei um pouquinho e o cara me destravou de um jeito. O cara chama Sidney, não seu sobrenome. Um dia eu, um amigo, a gente não tinha nem 16 anos de idade, a gente foi consertar um Fusca dele, o Henrique Andrade, um grande amigo de infância. Ele bateu esse Fusca e ele me chamou, me ajuda aqui a arrumar. Aí a gente tava tudo empolgado ali em Goiânia, na frente do Sebrae, na T5 ali. Aí eu peguei e comecei a lixar junto com ele, passar massa tal, e aquela doideira. E aí ele chegou, ele era o padrasto dele. Chegou e falou, o que vocês estão fazendo? Nós estamos arrumando o carro. A gente queria assim, né, um orgulho. Ele falou assim, olha, não vai ficar bom. Eu achei ele antipático na hora, sabe? Não vai ficar bom. E é muito melhor você aprender a empreender e arrumar alguém que é bom pra fazer o que precisa ser feito. Eu fiquei com muita raiva dele na hora. Eu falei, mas a gente é bom, né? Ele falou, vocês não são. Sabe aquele cara mal amado e tudo? Aquilo pra mim, aquilo na hora me deu raiva dele. E aquilo, cara, não saiu da minha cabeça depois de 10 anos. E ele te falou uma frase que eu sei qual que é. Ele falou assim, é muito melhor você ensinar 100 vezes a mesma coisa pra pessoa. Não é ele não, esse aí foi uma cliente. Do que fazer 1 milhão de vezes. A mesma coisa. E essa frase dele, eu coloquei ele no hall dos heróis que me libertaram. Porque na hora, quando a gente ouve algo, a gente quer ficar com raiva. E aí eu queria agora fazer uma rodada de perguntas, pode fazer aleatório uns pros outros. Perguntas acerca de o que você tem sido, que herói você é nessa nação. Pergunta pro outro agora e a gente pode ir trocando as perguntas de forma aleatória. Valendo! Quem começa aí? Quem começa? É você, Xavier, vai lá. Perguntar Do X-Men. como é que vocês têm sido heróis? Sim, mostra aí seu heroísmo pra nação, o que vocês estão fazendo e pode implementar o que quiser na pergunta. Seu Ricardo, mostra aí. O que te fez levantar nesses últimos meses e qual que é seu propósito hoje? Meu propósito hoje é levar conhecimento, de passar toda a minha experiência que eu vivi nesses 30 anos, que não é fácil empreender nesse país, né, Pablo? Você sabe que não é fácil. O empreendedor, ele luta contra tudo e contra todos. E vale a pena. Pior que as pessoas estão dizendo que não vale a pena, cara, não vale muito a pena. E depois de viver tudo isso, eu ia montar um outro grande varejo e resolvi, diante de tudo que eu vivi nos últimos tempos, eu acho que Deus falou comigo, espera aí, cara, chega de fazer só para você e vai tentar levar esse conhecimento para as outras pessoas, que eu já fazia isso na empresa, na verdade. Porque quando eu tinha 45 funcionários, o que eu mais fiz na minha vida foi exatamente treinar esses 45 funcionários. As pessoas falam, cara, como é que você chegou lá? Eu cheguei lá exatamente treinando essas pessoas, porque eu criei um exército de pessoas do meu lado trabalhando. Você imagina, Marcelo, eu tava aqui agora, por exemplo, 1.100 loja aberta, uma loja lá na... Quantas lojas? 1.100. Eu tinha 1.100 pessoas de colaborador lá na Brasil Telecom. Você tinha 1.100 lojas. Aí você imagina, uma hora dessa, a loja minha na Rocinha tava aberta, e se eu não tivesse criado gente do bem, pessoas que gostassem de mim, gostassem da empresa, que um exército de pessoas, soldados mesmo de verdade, era só o cara ligar e falar, acabou de chegar uma carga aqui de 1 milhão de celular, e ir lá e assoltava. Então, e a gente tinha muito pouco problema pelo tamanho que a companhia tem. Por quê? Porque a gente foi criando gente, ensinando, e mais do que ensinar, só ensinar meta e tal, eu ensinava muito, que eu acho que eu admiro você, os princípios e valores, porque quando você transforma a vida da pessoa como ser humano, aí você pode cobrar a meta dela. As pessoas têm mania de cobrar a meta antes de ensinar a pessoa a ser do bem. Sem transformar, né? Sem transformar. Então, primeiro você tem que plantar numa terra boa, tem que ter uma terra boa, eu sempre falei isso, então eu preocupava muito em ter uma terra boa dos meus funcionários, e depois eu cobrava a meta. Então, vamos tentar ter humildade, gratidão, respeito primeiro, depois a gente entender esse jogo aqui, aí a gente começa a falar de meta. Então foi assim que eu transformei. Não dá nem uma tentaçãozinha em abrir um varejo? Depois? Não? Eu tô muito... não, meu senhor, da gente pode falar nunca que não vai fazer, né? Daqui uns dias, Ricardo, Nunes já. Mas tô muito feliz, né, de ter iniciado esse novo projeto, que foi esse cara aqui que me incentivou a... Gilberto, e foi aqui, né, que vocês encontraram. Foi aqui nessa empresa. Incrível que pareça, foi aqui, eu vim cá atrás de você, pra você me dar orientação, eu falei, Ricardo, ó, faz isso, começa agora.
E esse cara depois me ligou, cara, eu tenho como te ajudar. Vem cá na minha casa, eu vou te ajudar. 9 dias depois estava a primeira imersão dele. Mas é assim que funciona. É assim que funciona. Vocês carregam coisas que vão destravar outras pessoas. Vamos fazer uma rodada de pergunta pro Ricardo e depois a mesa faz rodada pra cada um. Só fazer um gancho com o que ele falou, Pablo. Todo dia eu postava uma coisa no meu stories ano retrasado. Eu postava assim: não é a política que muda a educação, é a educação que muda a política. E eu tô surpreso com você nos últimos dias. A gente não teve muito tempo de conversar, mas você tem educado a população brasileira a respeito do tema política. Eu nunca vi um político fazendo isso. Então, a minha frase agora faz sentido. Vou falar de novo, ó. Não é a política que muda a educação, Sim. é a educação que muda a política. Sim. O fato de você estar conscientizando e ensinando o que é política para as pessoas, isso está trazendo pessoas que estavam completamente desacreditadas da política a gostar de política e lutar pelo país. O Nésio, ele tá em praticamente 100% das reuniões que eu vou. Né? Eu já tive na casa de ex-presidentes, tá indo uma experiência muito boa, né? E na casa do Sarney, o Sarney tá com 90 anos. Sarney sentado, tá lúcido. Bicho, o cara publicou 120 livros. E aí eu perguntei pro Sarney, o que você fala pro próximo presidente? E aí tinha um senador com a gente, aí o senador falou, ele vai ser, pai, aquela coisa, né? O Sarney falou assim, ó, faz as pessoas, foi bonitinho demais, faz as pessoas gostarem de política de novo. Cara, eu peguei aquilo como uma missão, sabe? As pessoas odeiam política, só tem gente nojenta, vai ser governado. Quem tem nojo de política vai ser governada por gente nojenta. Sim. Então assim, eu peguei essa missão, ele falou isso pra mim. Faz as pessoas gostarem de política de novo. A gente tem que fazer isso, né? Vai lá, vocês dois, pergunta pro Ricardo Nunes. Vamos lá, Ricardo, qual a maior dificuldade que você vê hoje porque eu já também trabalhei, atuei e fiz, mas quando você ensina para que a pessoa faça, você fica naquela angústia ali de vê-la não executar da forma como você faria. Qual que é a maior dificuldade que você vê hoje em relação ao ensino, a forma como você tem falado e tratado com empresários? Eu acho que primeiro as pessoas querem as coisas muito rápido, acho que é do dia para noite. Pra você chegar aqui, você falou, quantos anos você teve de experiência lá? Então acho que as pessoas estão com uma ilusão que do dia para noite tudo acontece. Eu acho que acontece, mas tem que ter um trabalho, uma dedicação, muita força de vontade, muita determinação. Então eu falo que uma coisa que eu aprendi muito a ensinar a minha turma, que você fala de destravar, que ensinar as pessoas a ter foco. As pessoas têm muito pouco foco. Igual você está entrando agora na política, eu já percebi que você largou tudo e vai focar na política. Eu acredito muito nisso. Eu não acredito em pessoa que faz 300 coisas. Porque pra você fazer uma coisa bem feita, Marcelo, não é fácil. Né? Então eu estou sabendo que você está largando tudo para poder dedicar exatamente a política. Largar não, já larguei. Já largou. Você imagina quanta coisa que você não vai ter que aprender. Ó, deixa eu contar um segredo pra vocês não estão sabendo. Eu não contei nem na mesa de executivos, nem pra ninguém. Ó. Eu contei nos stories, talvez vocês tenham visto. Mas é a primeira vez em 15 anos que eu tenho... Primeira vez que eu tenho queda de faturamento. Em 15 anos. É só crescimento cavalar em 15 anos, sem parar. Desde a época da Brasil Telecom, quando a gente era executivo lá, eu já empreendia. Né? Fora, eu trabalhava e empreendia. Então é a primeira vez. E assim, é uma tentação eu continuar fazendo, porque eu posso fazer, só que eu decidi. Eu falei, não quero. Então eu desliguei uma ogiva nuclear, uma turbina. Falei, eu quero dedicar a vida pública, senão eu vou ficar dividido. Então assim... Certíssimo. É a primeira vez que eu vejo meus negócios fazendo assim, ó. Mas eu acredito nisso. Vai ser muito importante pro Brasil, alguém que tem coragem de abrir mão por alguma coisa, né? Tem um professor lá da escola de Chicago, que ele já faleceu, professor de economia, chama Milton Friedman. Ele fala que existem 4 formas de gastar dinheiro. Quando eu gasto meu dinheiro comigo mesmo, eu me preocupo com custo e qualidade. Quando eu gasto meu dinheiro com os outros, eu não me preocupo tanto com a qualidade, eu me preocupo com o custo. Quando eu gasto o dinheiro dos outros comigo, eu me preocupo com a qualidade e menos com o custo. Agora, quando eu gasto o dinheiro dos outros com os outros, eu não me preocupo nem com o custo e nem com a qualidade. Quem que gasta o dinheiro dos outros com os outros? Político. E pelo fato de não ter nenhuma preocupação com o dinheiro, a gente vê dinheiro saindo pelo ralo. A gente vê maleta de dinheiro por aí. Então, é muito bom você tocar nesse ponto de queda de faturamento, porque dentro da política rola muito dinheiro, mas rola pouco compromisso com custo e qualidade.
Eu queria te fazer uma pergunta, posso? Vamos lá. Você vai subir aquele Palácio do Planalto, do lado do Bolsonaro, e ele vai passar a faixa para você. Quais são as primeiras frases do seu discurso para a nação? É chegado o reino. Uau. Os brasileiros, cada brasileiro um governante, cada casa é uma extensão do Brasil, cada brasileiro é um Brasil, e a gente vai assumir um compromisso, um pacto nacional de fazer essa nação ser a mais próspera da Terra até 2032. Ali vai ligar um relógio onde os Gilbertos vão prosperar em 10 anos, os Nunes vão prosperar em 10 anos, os Vilelas, os Monteiros, os Marçals. Se todo mundo entrar nesse pacto, a gente vai assumir a liderança mundial. Então, a nossa bandeira dá a pista sobre isso. Você olha para esse verde, não tem ninguém mais rico que a gente em verde, em vegetação. O ouro não tem ninguém mais rico que a gente em minério. Não tem ninguém mais rico que a gente em água. Tem alguma coisa errada nisso aqui, cara. É o país mais rico da Terra, só que a mentalidade do povo não acompanha a riqueza. E nós vamos fechar um pacto. Vai ser uma escalada social. A gente vai inverter um negócio que chama pirâmide. Eu vou mostrar, não sei se vocês chegaram a ver, sobre governalismo. A pirâmide do país hoje é uma pirâmide onde a mentalidade ainda é escrava. Nós vamos inverter essa pirâmide. Sabe do jeito que está sendo tocada hoje, quantos anos leva para inverter essa pirâmide? 100 anos. Nossa. Tem como fazer isso em 10.